Em 2022, será realizada a desestatização do maior porto do país, o Porto de Santos. A expectativa do governo é que esse leilão ocorra até o final deste ano, e os principais objetivos após passar esse ativo à iniciativa privada são aumentar a capacidade de investimento, manter a política de gestão a longo prazo e acelerar o desenvolvimento de projetos. Mas você sabe o tamanho da importância deste complexo portuário para a economia brasileira? Eu sou Bernardo Gonzaga, repórter de infraestrutura do Poder 360, e essa edição do Poder Infra será sobre a desestatização do Porto de Santos. Localizado nos municípios de Santos, Guarujá e Cubatão, no estado de São Paulo, o Porto de Santos é o principal porto brasileiro. Iniciou suas atividades no início do século XVI, operando com estruturas rudimentares até o final do século XIX, quando houve a concessão do porto a investidores privados. A Companhia Docas de Santos, fundada em 1890 e detentora da administração da estatal, construiu e inaugurou em 1892 os primeiros 260 metros de cais, criando assim o primeiro porto organizado do Brasil. De lá para cá, o Porto de Santos conquistou um lugar de destaque na economia do país e tornou-se o maior complexo portuário da América Latina. Em 1980, chegou ao fim a concessão do Porto de Santos à Companhia Docas de Santos, que era privada. O monopólio do Porto de Santos passou para a estatal Companhia Docas do Estado de São Paulo, a Codesp. Em 1993, no entanto, uma lei instituiu o ambiente concorrencial por meio de arrendamento das áreas portuárias para terminais. Com isso, a administração do porto ficou com a Codesp, mas a operação passou para terminais portuários privados. Hoje, o Porto de Santos recebe carga do país inteiro e tem enorme participação na logística de exportação dos principais produtos produzidos no Brasil. Para se ter uma ideia, 25% da soja, 42% do milho, 69% da carne, 78% do açúcar, 82% do café e 90% do suco de laranja do país passam pelo Porto de Santos. A estrutura é formada por 55 terminais portuários, 60 berços de atracação, 16 quilômetros de cais acostável, 41 arrendamentos, 6 terminais de uso privado, 8 retroalfandegados e uma recente expansão da área seca que chegou a 15,5 km². O comprimento total do canal do Porto chega a 25 km. Mas por que o governo decidiu passar o Porto de Santos à iniciativa privada? Em 2018, a Codesp teve um prejuízo de 469 milhões de reais e naquela época ainda dependia do orçamento da União. O porto passou por uma mudança na presidência em 2019 e em 2021 o lucro do complexo portuário foi de 308 milhões de reais e ainda com independência financeira, ou seja, não precisou de dinheiro da União para manter suas atividades. Além disso, o porto sofreu ao longo de muitos anos diversos casos de corrupção. Em 2020, ex-diretores e ex-funcionários da empresa foram alvos de denúncia do Ministério Público Federal e 8 ex-integrantes da estatal tornaram-se réus. O caso tramita na Justiça. De acordo com Fernando Biral, presidente do Porto de Santos, o governo espera, com a desestatização, levar mais eficiência de gestão de longo prazo, maior capacidade de investimento e aceleração na execução de projetos do porto. O porto ele continua funcionando praticamente da mesma forma, com uma autoridade portuária que agora vai ser privada, mas do ponto de vista dos investimentos em infraestrutura, você vai ter uma mudança significativa. E nesse ponto é que nós temos aí as principais vantagens da desestatização. Há um pacote de investimentos que foi elaborado, são investimentos obrigatórios a serem realizados pelo concessionário privado. E aí nós temos a primeira vantagem, né? Você não vai ter o dispêndio de recursos públicos, esses recursos vão ser investidos pelo novo concessionário e eles são absolutamente fundamentais para você viabilizar a expansão aqui do Porto de Santos. O Porto de Santos, na desestatização, vai ser um novo porto. Hoje nós temos 8 km², 8 milhões de metros quadrados aqui de porto. Na desestatização, com a transferência de áreas da União, nós vamos ter 16 milhões de metros quadrados, 16 km². Então a gente vai dobrar o porto, só que é uma área totalmente nova, né, greenfield, sem infraestrutura alguma, e o concessionário privado vai ser obrigado a desenvolver essa área, à medida que a demanda for crescendo. Então, você vai ter aí uma agilidade muito maior,
no desenvolvimento dessa área, né? Porque você vai ter a execução dos projetos sendo realizados por um privado. Essa execução vai ser muito mais eficiente do que se fosse feito por uma empresa pública. Então, com o concessionário privado, a gente vai ter a garantia de desenvolvimento, de atração de capital, não vai ter dispêndio, né, dos recursos públicos e a gente vai poder gerar um crescimento econômico aqui para a região de Santos, São Paulo e no final das contas para o Brasil inteiro, porque a gente vai garantir a expansão da oferta, a gente não vai ter mais restrição na capacidade, né, de portuária, né, questão do desembaraço. Então isso acaba afetando também o custo do Brasil, à medida que você tem um concessionário privado que é obrigado a, na hora que você bate em determinada capacidade, você instala novos terminais, então você vai gerar uma nova oferta, isso vai baratear os custos, né, logísticos no país, e que são essenciais, né? A privatização, ela garante uma gestão profissional, né? E essa gestão profissional, quem pode falar até melhor dela é o arrendatário. O arrendatário, quando ele se relaciona hoje com a autoridade portuária, ele nota uma diferença nesses últimos 3 anos, que foi a profissionalização da gestão. Então hoje nós temos uma abordagem de empresa privada. Nós respondemos às demandas, né, dos arrendatários com o mesmo padrão de uma empresa privada. Se você tiver um retrocesso nisso no futuro, porque mudou o governo e aí você tem uma administração com indicações políticas, etc., você tem provavelmente uma gestão não tão profissional e isso vai se refletir na qualidade dos serviços que a gente tem no dia a dia. Então, assim, a desestatização também é uma garantia de que você vai ter uma perenidade na gestão profissional do porto. E esse foi mais um Poder Infra. Eu sou Bernardo Gonzaga e o programa foi gravado em 24 de janeiro de 2022. Agradeço a todos os web espectadores que assistiram até aqui. Para entender mais sobre esse e outros assuntos de infraestrutura, acesse o jornal digital Poder 360. E para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigado e até a próxima.